Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre PSA alto. Será que quando o meu PSA está alto significa que eu tenho câncer de próstata? Então, para quem não sabe, o PSA ele é um exame de sangue e ele vem da sigla do inglês chamada antígeno prostático específico. Então, como o próprio nome fala, ele é uma glicoproteína, é uma proteína que é encontrada dentro da próstata. Então, obviamente, as mulheres elas não vão ter PSA, tá? Se a gente for fazer uma dosagem do PSA dentro da próstata, a gente vai ver que o PSA está bem elevado, mas ao nível sanguíneo, esse PSA normalmente ele tem que estar baixo. Então, quando existe uma quebra da estrutura da próstata, tá? Existe uma espécie de derramamento de PSA no sangue. Então, o PSA que estava elevado só dentro da próstata vai ter também o PSA elevado no sangue. Então, aí a gente já começa um pouco a entender que não vai ser só o câncer que vai aumentar o PSA. Então, por exemplo, se você tem uma agressão do tipo prostatite, ou seja, a próstata ela fica aumentada, ela fica inflamada, automaticamente nós vamos ter um aumento do PSA. Uma outra situação muito comum, por exemplo, infecção urinária. Não é comum o homem ter infecção urinária, inclusive é até um sinal de alerta que quando o homem começa a ter infecção urinária, ele deve procurar o seu urologista. E uma das causas de infecção urinária é o aumento da próstata, às vezes levando a um esvaziamento inadequado. Então, além da prostatite, além da infecção urinária, nós temos também uma doença muito comum na nossa população masculina, que é chamada hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É o crescimento da próstata sem o câncer, tá? Então, se eu tenho uma próstata com um volume muito maior, consequentemente eu tenho um tecido de próstata maior. Então, eu vou ter PSA mais elevado, tá? Por exemplo, uma outra situação, o fato do paciente ter simplesmente ejaculação. Então, se o paciente tem ejaculação, automaticamente também ele vai ter um PSA elevado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o PSA ele não é específico do câncer de próstata, mas ele é específico da próstata. Então, várias condições podem levar ao aumento do PSA. Tá, mas aí agora como é que eu vou interpretar? Como é que eu vou saber se pode ser mais para câncer ou se pode ser mais para outras doenças? Aí você vai ter que fazer um exame físico adequado, você vai ter que fazer uma anamnese adequada. Mas do ponto de vista de PSA, existem algumas estratégias que nós, urologistas, utilizamos para a gente tentar fazer um refinamento. Então, por exemplo, a gente faz a análise do PSA total e o PSA livre. Então, a gente faz uma conta entre o PSA livre e o PSA total. E isso aí vai dar uma porcentagem. Alguns laboratórios, inclusive, já fazem essa conta para a gente e já mandam no próprio resultado do exame. Então, por exemplo, se você tem uma relação do PSA livre sobre o PSA total menos que 15%, isso tem uma probabilidade maior do paciente ter câncer de próstata. Uma outra estratégia que a gente utiliza é a relação do PSA com o volume, com o tamanho da próstata. Então, por exemplo, eu posso ter um PSA de 2, mas uma próstata de 100 gramas. E um outro paciente ele pode ter um PSA de 5, mas com uma próstata de 20 gramas. Então, essa última situação com um PSA muito alto, com uma próstata pequena, isso pode me sugerir que o paciente pode ter câncer de próstata. Uma outra estratégia também que a gente utiliza é o quanto que o paciente tinha no PSA do ano passado para quanto ele tem do PSA desse ano. Então, por exemplo, o PSA no ano passado ele pode ter 1,5, mas esse ano ele faz uma nova dosagem e está em 3,5. Então ele está abaixo de 4, que é o nosso limite que a gente utiliza de uma maneira geral. Mas ele teve uma velocidade de crescimento muito grande em torno de um ano.
Então é uma situação um pouco mais preocupante que a gente vai ter que investigar. Outra ferramenta que a gente utiliza, toque retal. Então, toque eu consigo identificar a consistência da próstata, saber se a consistência da próstata está normal. Eu consigo também ver todos os contornos da próstata, saber se aquela área, por exemplo, mais na zona periférica ali, ela está mais endurecida. Então, por exemplo, se eu tenho um toque retal que está alterado com PSA elevado, automaticamente eu tenho que investigar se esse paciente não tem câncer de próstata, tá? Bom, outras ferramentas, a gente já parte um pouco mais para os exames de imagem. Então, a ferramenta que a gente tem é a ressonância magnética da próstata, que vai me dar questão de volume, vai me dar se tem alguma linfonodomegalia, se tem alguma alteração em zona periférica, tá? Alguns locais não dispõem de ressonância magnética, mas podem fazer um ultrassom mais como um exame de rastreamento. Uma outra coisa importante é você repetir esse PSA, tá? Atualmente é muito difícil a gente ter erro de laboratório, mas, por exemplo, a gente pode ter erro de coleta, por exemplo, o paciente não fazer um preparo adequado, né? O que é o preparo adequado? É o jejum de mínimo de 4 horas, não ter relação por 3 dias, não andar de moto, não andar a cavalo. Então, assim, você vê que a relação do PSA com o câncer de próstata não é tão simples. Então, o urologista ele tem que ter essa vivência, essa experiência para tentar identificar se aquele paciente que tem um PSA elevado é uma condição benigna ou pode ser uma condição maligna, tá? Pessoal, esse é o vídeo falando sobre o PSA alto e o risco de câncer de próstata, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Peço muito para não deixar de nos seguir no canal, tá? E compartilhar o nosso vídeo. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Um abraço.